segunda jornada de la segunda capacitación internacional online. En este caso tenemos la ocasión de contar con el profesor Washington Nunes Silva, un hombre vinculado al balonmano brasileño durante prácticamente toda su vida, profesional del entrenamiento, especialista en balonmano, ex seleccionador absoluto brasileño de hombres, junior. Él ha participado en Juegos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo con la selección brasileña, un hombre que tiene experiencia tanto en la formación del jugador como a nivel de alto rendimiento. En fin, yo creo que es un hombre con mucha experiencia y mucho que aportarnos al balonmano en Colombia y fuera de él. Así que, sin más preámbulos, os dejo con Washington Nunes y su metodología de funcionamiento y entrenamiento del 5-1. Washington, cuando quieras. Fernando, obrigado, bom dia a todos. Eu conversei com o Fernando e combinei que ia falar em português, porque o meu espanhol não é muito bom e talvez vocês fossem entender menos do que se eu falar em português. Então, se tivermos algumas dúvidas, e Fernando, por favor, fique atento aí, se tiver alguma coisa você me ajuda e a gente traduz aí para o espanhol, tá bem? Ok, Washington, tranquilo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos, dizer que é um momento bastante complicado, espero que cada um na sua cidade esteja bem. Aqui no Brasil a gente está vivendo um momento muito difícil, onde a saúde se politizou. Ao invés da gente estar cuidando das pessoas, as pessoas que governam deveriam cuidar muito mais dos cidadãos e estão politizando a saúde. Então, me preocupa muito, espero que todos estejam bem e que a gente possa sair disso o mais rápido possível. Bom, agradecer por estar participando desse evento, é sempre gratificante. Espero poder atender bem as exigências e as necessidades de vocês. Tá bem? Bom, a ideia inicial é falar um pouco sobre a metodologia de treinamento para a defesa 5-1. E que, na verdade, o que eu imaginei para falar hoje seria sobre algumas defesas 5-1. A gente sabe que dentro do universo do handball existem variações dos sistemas, várias formas de se agregar coisas aos sistemas defensivos. Não vou falar sobre todos, que seria humanamente impossível em pouco tempo, mas eu vou falar duas coisas, né? Uma abordagem um pouco geral sobre algumas defesas 5-1 e uma abordagem um pouco mais específica sobre uma defesa de maior antecipação que o Brasil utilizou nos últimos tempos, que a Espanha tem utilizado e que, de uma certa forma, tem sido, principalmente para nós, bastante interessante. Bom, sei que dentro de um curso de formação temos treinadores muito espertos e temos alguns treinadores mais jovens. De qualquer forma, eu vou tentar caminhar da maneira que eu propus aqui. Então, se a gente pensar na defesa 5-1, a gente vai partir um pouco da ideia da escola espanhola, que é como a gente visualiza isso. Então, sempre a partir da visão do goleiro, é que a gente organiza os sistemas ofensivos e defensivos. Então, sempre a partir desse campo visual dele. Então, isso faz com que a defesa 5-1 tenha duas linhas defensivas, uma primeira linha com 5 jogadores e uma segunda linha que tem um jogador. Se a gente for denominar os defensores, principalmente para as crianças, para os mais novos, né? Se a gente coloca o lado da quadra, fica um pouco melhor, o lado do campo do jogo. Então, o primeiro defensor do lado esquerdo, o primeiro defensor do lado direito. Segundo defensor do lado esquerdo, o segundo do lado direito. Um terceiro defensor, que seria a base da defesa, um central defensivo. E um avançado. Bom, algumas defesas 5-1
elas podem existir, mas existem alguns conceitos que têm que ser determinados para todas. É impossível isso ser permitido numa defesa, né? Então, seja qual for a maneira de você organizar a defesa, você não pode permitir de maneira alguma que os jogadores passem pelas costas dos jogadores, né? Então, esse atacante nunca pode passar pelas costas desse jogador ou pelas costas desse jogador, a mesma coisa desse lado. E esses jogadores não podem atacar as costas do avançado ou atacar o lado contrário das costas do avançado. Isso não pode ser permitido. E o pivô também não pode estar passando nas costas dos jogadores que estão formando a linha defensiva. Então, de uma certa forma, controlá-lo, né? Podemos deixá-lo atrás, mas não permitir que ele passe nas costas sem eu poder vê-lo, né? Sem eu poder controlá-lo. E, a partir disso, a gente pode, então, estabelecer diferentes organizações. Vamos olhar um pouco do que o mundo faz. Eu dividi a apresentação falando um pouco sobre esses sistemas, aí eu vou mostrar uns vídeos rápidos sobre esses sistemas, e aí a gente faz uma primeira pausa para alguma pergunta. Depois a gente volta para falar um pouco mais sobre o sistema 5-1 de maior profundidade. Tá bom? Bom, um 5-1 com menor profundidade tem uma tendência a manter essa linha mais junta, esse avançado sempre está mais baixo. Quase todas as defesas 5-1 vão levar em conta a possibilidade desse jogo entre um triângulo que não permita jogos dentro das costas do avançado, né? Então, de maneira alguma, nesse 5-1 é permitido arremessos, né, nessa região central. Esse é um dos objetivos principais do sistema 5-1, é não permitir que os jogadores atuem nesse espaço. Existe uma defesa também 5-1 com maior profundidade, onde vão acontecer situações de dissuasão para fazer com que os jogadores joguem mais distante, tanto os laterais quanto o armador central. Então, de uma certa forma, esse jogo faz com que os jogadores ficando mais distantes, estão muito mais distantes da zona perigosa do jogo. Bom, aqui não vou entrar em tantos detalhes dessa defesa, que a gente vai falar um pouco depois. Bom, existe uma defesa 5-1 que ela fica mais numa região da quadra, não mais no centro, e esse jogador, então, tem a incumbência de estar sempre marcando esse jogador. Quando a bola está chegando para esse setor, a ideia é não permitir que a bola chegue na mão dele. Consequentemente, esse armador central não teria dois lados da quadra, do campo do jogo, para trabalhar. Ele ficaria restrito a trabalhar só em meia quadra. Então, esse tipo de pressão, podemos considerar que é um 5-1 mais no setor, mais setorizado. Bom, a gente também pode partir desse 5-1 setorizado, onde eu inicialmente não queria que esse jogador recebesse a bola e eu deixasse esse lado trabalhar, mas esse jogador pode ser bastante perigoso, ou eu tenho a intenção de anular a continuidade do jogo a partir de uma ação tática. Então, por exemplo, se há uma situação de uma permuta, esse jogador mantém-se numa pressão e passa a jogar de maneira mista. Então, esse tipo de ação ela pode ser sugerida por algum treinador em algum momento. Temos um avançado que, quando está jogando 5-1 e a partir de um desdobramento, ele setoriza, ele se mantém marcando o jogador que ele tem à sua frente. Então, no caso, um desdobramento de um lateral e a ocupação do central do lado contrário, ele setoriza, e evidentemente que a defesa vai se ajustar em jogo de 2 contra 2 em qualquer espaço. Temos também o 5-1, que após um desdobramento pode acontecer uma situação de 1-4-2, muito menos utilizado, mas ainda utilizado. Os espaços de ultrapassagem eles ficam maiores, então as dificuldades defensivas são maiores, mas existe essa possibilidade principalmente para tentar inibir a ação da bola nesse momento, né? Mas nesse momento que há a setorização desse jogador e desse jogador, os espaços para uma ação de 1 contra 1 vão se ampliando, mas existe essa forma ainda de trabalhar o 5-1. A gente vai ter alguns momentos que esse avançado, em situações de desdobramento, ele se mantém no centro, então ele não setoriza mais, e quando acontece esse tipo de ação, ele está sempre funcionando com todas as diagonais para dentro, ele dá conta disso, evidentemente que em diagonais curtas, de 2 contra 2 desse lado e 2 contra 2 desse lado, é um trabalho com o terceiro defensor.
Todas as ações de bola de lado a lado ele tenta interceptar e atrapalhar a continuidade da bola, portanto, isola um lado de jogo, e se a bola vai ao lado contrário, né, existe um equilíbrio aqui da mesma forma. E ele também se responsabiliza por uma bola passada do lateral ao pivô do lado contrário. Se a gente olhar também, existem momentos que uma defesa 5-1 pode estar jogando dessa forma, e a partir de uma ação coletiva, seja de um desdobramento, de uma circulação, ele pode transformar o sistema. Então ele estava jogando 5-1, e nesse momento ele transforma para uma defesa 6-0. Evidentemente que nós estamos falando aqui de um avançado um pouco diferente, não? Pegamos, por exemplo, um time como a Rússia, que tem Dibirov como um avançado, ele vai ter muito menos possibilidade de jogar aqui como um terceiro de 6-0 do que ele manter setorizado. E temos alguns jogadores muito maiores, né? Kalman, por exemplo, em situações que ele pode estar entrando aqui. Bom, existe a possibilidade da transformação da defesa também 6-0 numa defesa 5-1 a partir do jogo de ímpar. Então, uma simples situação de passe e continuidade, esse jogador pode tentar subir e transformar o sistema. Desse momento ele pode, evidentemente, manter-se em 5-1 e pode, inclusive, voltar a 6-0 dessa forma. Mas essa é uma outra maneira de se utilizar o 5-1. E existe também, da mesma forma que ele trabalhou em ímpar, uma situação parecida com aquela situação de missa, que a partir de uma ação coletiva ofensiva, então assim, tem uma proposta ofensiva, por exemplo, de uma permuta, ele passa a jogar 5-1, atacando como se fosse ímpar, mas nesse caso só modificando o sistema, e a partir de uma ação coletiva, então, ele modifica o sistema de jogo. Bom, eu fiz algumas atividades com as pessoas, e muitas vezes, se eu colocasse os vídeos no PowerPoint, os vídeos rodavam menos. Tomara que ele possa rodar bem, porque também sei que em alguns momentos isso não acontece, então eu vou interromper o compartilhamento com o PowerPoint, e vou entrar em alguns vídeos. E aí, qualquer coisa, a gente vai se falando. Fernando, você me avisa se o vídeo não estiver funcionando. Bom, aqui vamos olhar um pouco uma defesa 5 um pouco mais baixa, onde a profundidade não é tão alta. Vai bem, Washington. Tá bem? De vez em quando eu vou dar algumas pausas no vídeo. Então, aqui um jogo de um 5-1 um pouco mais baixo. Aqui podemos olhar que está havendo um jogo de 5-1 e esse jogador está fazendo uma pressão, e no momento que ele pressiona e há um desdobramento, ele mantém-se em 4-2. Então, nesse momento, a defesa está completamente modificada, transformada em um 4-2. Não é muito comum, não é tão comum usar mais, mas tem alguns que usam. Temos um 5-1 aqui, que a proposta foi de um cruzamento, e esse jogador imediatamente foi a 6-0. Então, houve uma transformação da defesa, que era de 5-1 para 6-0. Aqui uma situação de desdobramento, onde esse jogador se mantém avançado, né, e ele continua nessa situação de pegar lá do contrário e tentar trabalhar com as diagonais para dentro. Aqui uma situação onde o jogador está marcando 5-1, e a partir de uma ação ofensiva, ele setoriza e ele não permite a bola em continuidade ao lado contrário. Aqui um ataque em ímpar e transformado para 5-1, e a partir do desdobramento ele pode mudar o sistema novamente. Aqui uma outra situação, que a gente vai olhar esse jogador aqui, por exemplo, fazendo uma função de ímpar, né, e nesse momento transformar a defesa em 5-1. Aqui a partir da proposta de um jogo coletivo ofensivo, então a partir de uma permuta, ele transformou a defesa para 5-1 e ele recuperou em 6-0, mas queria ter mantido 5-1 também. Então, de uma certa forma, acho que isso exemplifica um pouco o que tínhamos que falar sobre esses sistemas. Eu acho que nesse momento a gente pode conversar um pouco com todo mundo. Fernando, não sei se alguém tem alguma dúvida, e depois a gente volta para falar. Bueno, Washington, empezamos un poco con esta ronda de preguntas, ¿vale? Me preguntan por aquí
que según tu punto de vista, ¿cuáles las desventajas del uso de la defensa 5-1? ¿Cuáles son las zonas más débiles, según tu criterio? Fernando, tem uma quadra aqui atrás, você consegue olhar? Fica fácil, né? Sim? Ok. Temos que, antes de mais nada, levar em conta qual sistema defensivo 5-1 queremos utilizar. Então, todo sistema tem fragilidade, todo sistema tem facilidades. Então, um 5-1 um pouco mais tradicional, por exemplo, se temos um pivô que joga aqui, e a bola está aqui, a tendência é que esse jogador suba e esse jogador venha fazer uma pequena cobertura e esse jogador aqui apoie o pivô. Então, existe uma concentração desse lado da quadra, mas, em compensação, existe ou a criação desse espaço, né, ou a aproximação desse jogador e a criação desse espaço. Então, muitas vezes, em ações de diagonal, com a bola vindo ao lado contrário, esse espaço aqui se torna bastante vulnerável numa defesa 5-1 um pouco mais tradicional. Então, esse pode ser uma aposta de um treinador para jogar mais em cima de uma ação de jogo que aqui tem uma decisão maior, essa bola de continuidade não existe, então ela pode ser uma boa proposta. Em compensação, se você tem um lado contrário, um time que consegue jogar com o lado contrário, você fica bastante vulnerável. Então, você pode usar outros recursos, que seria talvez do 5-1 de maior profundidade. Então, as vantagens de usar 5-1, elas vão estar sempre ligadas ao que o ataque faz. Então, por exemplo, se você quer jogar um 5-1 setorizado, que a bola não chegue aqui, porque você não permita, e esses jogadores não têm condições de jogar aqui, ou você inverte, né? Você tem um jogador aqui que ao invés de ser destro, de canhoto, ele é destro, e aí você inverte a defesa, por exemplo, e você faz esse lado ficar mais alto, e esse lado fica sem potência de chute, só fica com o controle de 1 contra 1. Então, para cada sistema, existem vantagens e desvantagens. Eu acho que sempre vai depender do que o treinador tem na mão como jogadores para defender e, acima de tudo, contra quem ele vai jogar e quais são as possibilidades que ele tem de usar uma ou outra estratégia. É bem complicado responder exatamente quais são os pontos positivos e negativos, porque são vários sistemas. Ok, entendido, Washington. Otra pregunta. ¿Qué cualidades para usted debe tener el jugador avanzado? Bom, o jogador avançado, para mim, é um dos jogadores que a gente tem a maior dificuldade em ensiná-lo a jogar, mas, em compensação, quando você consegue isso, é muito satisfatório. O avançado tem que ser extremamente inteligente, ele tem que ter muitos estímulos para que consiga entender o que está acontecendo no jogo com uma fração de segundos anterior. Então, lembrar que quando temos uma defesa ativa e reativa, normalmente uma defesa reativa está correndo um pouco atrás do ataque. O ataque está propondo e a defesa está respondendo. Então, tem sempre um tempo atrás. E quando você tem uma defesa ativa, você tenta equilibrar esse tempo ou até anteceder esse tempo. Significa que o avançado precisa ter uma grande capacidade de antecipação, entender o que está acontecendo no jogo, porque em alguns momentos ele tem que fechar as diagonais para choque, em alguns momentos ele tem que entrar na linha da bola, em alguns momentos ele tem que se antecipar um cruzamento, então ele tem que ter uma grande capacidade de entender o jogo. Pensando um pouco nas competências físicas, evidentemente, ele tem que ter uma grande mobilidade, tem que ter uma capacidade de deslocamento muito boa, tem que ser bastante corajoso e não pode ser um cara com medo, porque ele vai ter que trabalhar em cima de alguns riscos no jogo o tempo inteiro. E, acima de tudo, mais do que nunca, essa capacidade de entender o jogo faz com que a defesa, e ele principalmente, tenham uma característica fundamental, que é de adaptação, porque ele pode tentar interceptar uma bola e não conseguir, imediatamente ele já tem que modificar
a postura defensiva dele fazendo uma outra ação e a defesa tem que responder. Portanto, para mim, uma grande capacidade de deslocamento, grandes estímulos para que ele entenda bastante do jogo, que ele entenda quais são as trajetórias, para dentro, para fora, onde tem cruzamento, por que tem cruzamento, se o cruzamento é de central com lateral, lateral com central, né? Se há um desdobramento, o que ele faz. Então, todas essas ações são muito importantes. Bueno, Washington, y la última de este bloque. Según tu opinión, ¿te parecen correctas las salidas impares del avanzado? Se parece incorreta a saída ímpar do avançado? Si te parecen correctas, si se pueden hacer salidas impares del avanzado. Sim. Hoje a gente vê um pouco menos essas saídas, mas se a gente pegar a França com o Richarlison, que foi um grande avançado, ele fazia muito isso, não? Há um tempo atrás existia bastante a construção do jogo com apoio ao ponta. Então o ponta sempre participava muito da construção do jogo. Então atacar o ímpar, o avançado atacar o ímpar era uma boa ação. Hoje a bola fica muito mais com a primeira linha, fica muito mais entre os laterais e o central. Então, o que tem acontecido hoje não é exatamente atacar o ímpar, mas é o jogador estar entre o central e o avançado, numa situação completamente diferente, que tem algumas equipes da Champions fazendo isso, o avançado da Holanda está fazendo isso. Então, o jogador, ao invés de se colocar ao invés de ele se colocar aqui, por exemplo, ele se coloca aqui. Então esse jogador tem uma falsa liberdade que ele consegue chegar, mas ao mesmo tempo ele não tem continuidade porque esse jogador está sempre na linha da bola. Então esse é um pouco diferente, não é um ataque daqui para o ímpar, né? Acredito que em algum momento pode acontecer, principalmente com apoio à ponta, em algum momento pode acontecer quando esse jogador de repente tem um erro de recepção e ele pode atacar o ímpar. Essa bola é passada de uma maneira um pouco irregular, ele tem que corrigir a trajetória, e aí você pode fazer isso, mas via de regra você pode atacar o ímpar também só em situações específicas. Por exemplo, houve uma permuta, né? Os jogadores trocaram de lugar e a ideia fundamental é que esse jogador, por exemplo, que veio para cá, ele quer fazer uma ação de 1 contra 1 em cima desse jogador. Então, esse jogador pode atacar o ímpar ao contrário. Mas eu acho bem menos utilizável hoje o avançado atacar o ímpar do que há um tempo atrás que o ponta construía mais o jogo. Vale, Washington, seguimos. Tá bem. Bom, então vou me ater um pouco mais agora a falar um pouco sobre o funcionamento de uma defesa 5-1 mais antecipativa, né, que é a defesa 5-1 bastante utilizada pelo Brasil, principalmente no Mundial 2019. Bom, de uma certa forma, ela parte do princípio de que existe uma zona onde você não tem a bola e a zona onde você tem a bola. O lugar para onde vai a bola, você tem que tentar se comportar de maneira que você restringe a possibilidade das pessoas receberem a bola. Então, por exemplo, eu tiro a conexão da bola ao ponta, eu tiro a conexão da bola ao central, então esse jogador acaba tendo que, muitas vezes, tomar decisões precipitadas. Normalmente um ataque que leva lá 30, 40 segundos vai demorar 15 segundos, 20 segundos. Muitas vezes chuta precipitadamente, chuta sem equilíbrio. Então a ideia é recuperar a posse da bola. Se você quer recuperar a bola, então você pressiona, você faz dissuasões em espaços em jogadores, você fecha as possibilidades da bola chegar e, de uma certa forma, você deixa um jogador com menos possibilidade de continuidade, de apoio e, consequentemente, ter que
que precipitar, ainda mais se ele, por exemplo, numa situação de dissuasão desse jogador aqui, ele quica a bola no chão. A partir daí ele tem pouco espaço de jogo e pouca conexão. Então é fundamental. Lembrar que essa defesa, ela quer entrar em posse de bola. Significa que, com exceção de entrar em posse de bola a partir do tiro de saída, ou seja, você tomar o gol, você quer recuperar a bola. Então você vai pressionar para que esse jogador cometa erros, você vai tentar interceptar a bola, e você pode fazer com que esse jogador tenha erros de passe, erros de arremesso ou algum erro de regra que te permite entrar mais rapidamente em posse de bola. Bom, a gente pode olhar então as funções de cada posto específico. Olhando um pouco os primeiros defensores, há muito tempo atrás, os primeiros defensores eram jogadores que tinham menos tarefas defensivas, hoje tem bastante. Em algumas equipes, como a Alemanha, que foi campeã do Mundial de 2007, o primeiro defensor aqui era um lateral esquerdo, que basicamente descansava aqui na defesa, e hoje os primeiros defensores têm uma atitude completamente diferente. Então, uma das premissas é que esse ponta não receba a bola. Isso significa que muitas vezes este lateral precisa de um apoio desse ponta, uma fixação entre dois jogadores para deixar a defesa mais plana, e esse jogador pegar a bola em movimento e arremessar. Se você não permite a bola chegar ao ponta, esse jogador tem que seguir a bola ou tem que seguir, às vezes, parado. Então você pode tirar alguns objetivos que esse cara teria. Uma outra coisa é quando existe essa possibilidade desse jogador atacar para fora. Quando ele ataca nesse espaço de 1 e 2, muitas vezes esse jogador aqui faz a cobertura e marca 2 contra 1 e deixa o ponta em situação de arremesso. Se você perguntar para o seu goleiro se ele prefere defender a bola desse jogador indo para fora ou desse jogador indo para dentro, o goleiro vai dizer que prefere esse jogador indo para fora, porque ele está fechando o ângulo e a possibilidade de arremesso diminui. Então, a gente, ao invés de pedir para esse jogador cobrir excessivamente, ele tira a conexão do passe, que muitas vezes esse lateral pode atacar. Quando ele vai para fora, ele tem 2 possibilidades, uma de arremessar e a outra de desconectar com esse jogador. Se você tira a conexão, esse jogador pode se precipitar ou passar a bola na mão do defensor. Então, a ideia é que aconteça esse tipo de ação e esse jogador, então, acompanha para tentar interceptar a bola. Bom, os segundos defensores, de uma certa forma, eles vão dissuadir para que esse lateral receba a bola muito mais atrás, longe de uma zona perigosa. Isso é uma coisa bastante importante. Uma outra coisa é controlar a ação de 1 contra 1 e nunca voltar, por exemplo, depois que esse jogador pegar a diagonal para dentro, nas costas do pivô. Eu tenho que estar sempre voltando à frente do pivô para tentar interceptar a bola. Muitas vezes isso pode ser até uma trampa, né? Uma armadilha. Você oferece a possibilidade do passe e quando o cara acha que tem o passe, você fecha e intercepta a bola ao pivô. Então, esse controle desse jogador aqui é bastante importante. Uma outra coisa é controlar o jogador para exterior, com cuidado, porque muitas vezes, numa vontade muito grande de parar o jogo, os jogadores procuram fazer faltas, e às vezes o jogador está indo para fora com o braço baixo, querendo passar a bola ao pivô, e não para arremessar. Então, se ele vai para fora com o intuito de arremessar, controlar forte. Se ele vai para fora e abaixa o braço, está atento à possibilidade de interceptar a bola que vai a esse pivô. Uma outra possibilidade é oferecer um espaço, né? Parece que você está deixando a bola chegar, esse jogador aqui sofreu uma pressão, então você oferece a possibilidade desse passe, né? E nesse momento você tenta interceptar a bola. Então, são umas coisas importantes para o segundo defensor. Bom, o terceiro defensor, que é um jogador muito importante para esse tipo de trabalho, ele vai ter muitas coisas parecidas com as outras informações de 5-1, mas um pouco menos com as ações de se colocar no espaço e fazer coberturas. Então, aqui, ele não deve permitir a conexão do lateral com o pivô de maneira alguma. Evidentemente que ele tem que estar com um pé perto da linha, um pé fora da linha, sempre de frente para a bola, né, para que ele amplie
a possibilidade de braços, né? Nunca ficar com as pernas paralelas para permitir que esse jogador corra nas costas, isso é bastante importante. Evidentemente que se a bola está do lado contrário, ele tem que ganhar o lado contrário também. Ele tem que controlar bastante as ações de 2 contra 2 quando tem essa diagonal para dentro do lateral. Então, se esse jogador saiu, diagonal curta, jogo exterior é desse jogador, diagonal longa é desse jogador. Então, nesse momento da troca, ele tem que saber controlar bem, controlar não só em choque, mas controlar com dissuasão anterior, com finta do espaço, de ameaçar, marcar e voltar, e principalmente colocar a linha de braço para situações de linha de tiro. Bom, ainda pensando que o ataque pode propor uma situação de abertura, ou seja, um pivô que vai para exterior e o outro pivô que vai exterior, e você quer tirar o avançado do centro da quadra, então dessa forma você amplia muito o trabalho em cima do terceiro, para que esse jogador, de repente, faça um bom jogo de 1 contra 1 em cima dele. Então, nesse momento, aqui trabalhar com uma boa dissuasão, uma antecipação para controlar essas ações de 1 contra 1. Lembrar que esse é um dos poucos momentos onde esta linha de baixo trabalha com a linha de cima. Né? Então, é possível que esse jogador retorne um pouco, para que eles tenham uma linha de ombro, né? Porque se evidentemente tem um cruzamento, esse jogador pode trocar, mas se esse jogador bate a bola e vai ao cruzamento, esse jogador pode acompanhar e perseguir esse, não necessariamente trocar, porque ele bateu a bola. Então, são coisas a serem treinadas também. Bom, e por último, a questão do avançado, tal qual os segundos, ele vai fazer um trabalho de dissuasão para deixar o central longe do gol. Deixar o central aqui muito distante significa que ele perde completamente a capacidade de organizar o jogo da maneira que ele queria, com tranquilidade. Ele vai ter que criar novas situações. Às vezes, desdobramentos a partir dessa região são muito distantes, então nunca são surpresas. Dá muito tempo de fazer qualquer tipo de ação defensiva e fazer troca. Então, quanto mais distante da zona da área, melhor. Então, isso é uma coisa bastante importante que o avançado deve fazer. Uma outra coisa é tentar se colocar em situações de interceptar a bola, que venha dos laterais para o central. Uma outra situação é saber que ele pode também interceptar bolas que venham do lateral ao lateral contrário. E uma outra coisa importante é saber que quando acontecem situações de cruzamento, é importante passar informações para ele, porque no 5-1 tradicional ele estaria aqui, depois de um cruzamento, ele vai começar a marcar. E aqui não, ele pode se antecipar no cruzamento, então, a partir do momento que teve esse cruzamento, ele já pode se antecipar a chocar o jogador, ou ele pode até tentar interceptar a bola. Bom, se a gente pensar no funcionamento geral da defesa, como é que funciona essa defesa em algumas circunstâncias? Então, primeiro, se há uma circulação de ponta, né, imediatamente há um ajuste de 2 contra 2. Esse primeiro defensor sobe a marcar o lateral, então, acima de tudo, isso é importante, e não permitir que esse jogador jogue, e evidentemente que o lado contrário tem que se ajustar nas ações de 2 contra 2. Né? Se esse lateral ataca para dentro, é desse aqui, e se for o contrário, eles têm que fazer a troca. Então, a partir do momento da circulação do ponta, esse jogador tem que se movimentar para cá, assim que a bola vem, e a partir daí joga uma ação de 2 contra 2. A partir desse momento, esse jogador tenta não permitir que esse jogador participe tanto do jogo. Existem situações de faltas, de golpe franco, a partir dessa região. Então, esse jogador vai circular e, a partir daí, joga um 2 contra 2. Então, aqui é bastante importante olhar essa situação aqui. Os jogadores não podem ficar baixos, esperando o pivô entrar no espaço, tendo grande espaço de manobra para esse lateral. A ideia é que esses jogadores se antecipem assim que a bola sai, e eles marquem mais alto esse pivô e a partir daí diminui o espaço de manobra do lateral. E aí, evidentemente, se vai para fora do primeiro, se vai para dentro desse jogador. A partir do momento que o jogador passou a bola, aí esse jogador imediatamente já sobe e não permite mais que jogue com o lateral. Bom, temos 2 mecanismos de cruzamento para olhar nesse sistema. Os cruzamentos que o central faz com os laterais,
ou os laterais fazem com o central. Vamos ver o central com o lateral. Então, nesse momento que há o cruzamento, a ideia é que esse jogador aqui tente se antecipar um pouco mais, podendo chocar ou podendo interceptar a bola. Agora, quando a bola está do lado contrário, esse é um momento bastante difícil para os defensores, porque, por exemplo, se o pivô está do lado contrário, temos um lateral com grande capacidade de 1 contra 1, provavelmente se ele atacar aqui e tentar atacar para dentro, esse jogador vai ter que controlá-lo para dentro. E se esse jogador vem muito forte para fora, é um momento de dificuldade. Esse jogador aqui muitas vezes pode não perceber esse cruzamento porque está envolvido com a ação de 1 contra 1 e de contato. Então, esse jogador aqui tem que fazer as mesmas funções desse, que é fazer a comunicação com ele, se informar que está havendo cruzamento. E nesse momento, onde há o cruzamento, ele avisa e eles têm que trocar de posição imediatamente. Bom, podemos olhar também as situações de desdobramento, quando a informação é um pouco diferente de um 5-1 um pouco mais tradicional, porque muitas vezes quando há um desdobramento, tem alguma informação dos treinadores. Por exemplo, esse jogador desdobrou e esse aqui é o melhor jogador da equipe adversária. Então o treinador manda o avançado marcar esse jogador. Ou esse é o melhor jogador e ele manda marcar esse jogador. Está errado isso? Não está errado. Mas se você vai pegar a França, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom. Que você vai escolher quem para pegar. Então você imediatamente vai levar em conta para que o trabalho dele seja conectado com o trabalho desses, ele vai perseguir o central e vai imediatamente marcar o jogador do lado contrário, tá? Para que isso fique mais fácil, tá bem? Se o central vai do lado contrário, a mesma coisa. Então, se ele passou para um lado, mas ele foi para o lado contrário da bola, a mesma coisa, ele perseguiu o central e marcou e setorizou o lado contrário. Podemos ter as ações de desdobramento do lateral. Nesse caso, ele continua trabalhando com essa ação de setorizar o central. Então, se por acaso você teve esse desdobramento e a bola chegou no lateral, assim que ele veio para cá, ele acompanha. Vamos voltar um pouco. No momento que ele acompanha, esses jogadores aqui têm que imediatamente jogar em 2 contra 2, né? E evidentemente que vai depender da posição desse jogador aqui em relação ao jogo. Por exemplo, ele pode atacar 2 contra 2 aqui e pegar a diagonal. Então esse jogador marca ele e esse marca o pivô. Ele pode ir para esse lado, então eles têm uma troca. Mas esse jogador pode atacar esse meio aqui. Então nesse caso, 2 contra 2 entre esses dois jogadores. E esse jogador ainda pode atacar esse lado para tentar se conectar com esse central. Então esse avançado não pode permitir desmarque nas costas, interceptar bolas e nem o cruzamento, porque se o jogador sair daqui até esse lado, provavelmente ele vai precisar bater a bola no chão. Então se ele bateu a bola, esse jogador acompanha e não permite o passe. Bom, existem situações de falta de golpe franco no centro da quadra. Por exemplo, se teve uma falta aqui, imediatamente eles vão trocar de lugar. Em iniciação, a gente vê muitas equipes onde o avançado está aqui e ele desce para cá, depois que é cobrado o tiro livre, ele volta a marcar aqui. Às vezes esse jogador é menor, né, pequeno, esse jogador pode arremessar com a defesa com mais dificuldade, esse pivô pode levar vantagem, mesmo que ele saia e esse cara atacar o lado contrário, dá 2 contra 1. Então, não é uma boa possibilidade de colocá-lo aqui. Então, imediatamente, o segundo defensor, que é maior, ocupa a situação do meio para 2 contra 2 e ele imediatamente ocupa um dos laterais. Mas que lateral ele vai pegar? Também o mais próximo da região da falta. Se a falta é aqui, imediatamente ele faz isso. Então, numa situação de falta, o controle do jogo vai ser o avançado um pouco mais alto. Aqui, a partir do momento que a bola é passada ao central, esses dois jogadores também devem subir para controlar o 2 contra 2, diminuir a ação de manobra, e a partir daí, evidentemente, que depende da trajetória desse jogador, vai destacar um e o outro vai pegar o pivô. Bom, pode haver situações de cruzamento do central com o pivô. E nesse momento desse cruzamento,
vamos levar em conta que vai haver um cruzamento do central e, ao mesmo tempo, um desdobramento do central, porque se for um cruzamento de central com pivô e esse jogador ocupar aqui e esse trocar de lugar, não vai mudar em nada, ele vai continuar como avançado. Mas se houver o desdobramento do central, o que acontece? Vamos olhar isso. Normalmente, no desdobramento com a defesa anterior, vamos olhar a parte inteira para todo mundo olhar o que acontece, e agora vamos conversar voltando. Muitas vezes, em algum 5-1 mais tradicional, o treinador dá a informação desse jogador continuar marcando quem está no centro. Então, a partir do momento que teve o cruzamento, como o E vai estar no centro com a bola, ele continua marcando aqui. Conforme o E vem com a bola e passa para cá, esse avançado vem e marca esse jogador. Essa não é uma informação errada, mas nesse caso dessa defesa, a gente inverte. Por quê? Porque nesse momento que a bola está chegando aqui, esse jogador está mais alto. Então ele não vai pegar essa bola tão confortavelmente e essa ação de 2 contra 2 já está estabelecida. Se a gente fosse fazer a informação anterior e esse jogador fosse acompanhar para cá, esse jogador, que é bastante perigoso, ia pegar a bola sozinho numa trajetória de arremesso. Então a gente aqui de novo está inibindo a possibilidade da bola chegar, né, no ponto de apoio, onde seria o melhor ponto de apoio. Então imagina que nesse momento a bola não tem continuidade aqui, esse jogador vai pressionar aqui tem um 2 contra 2 pressionado, então esse jogador tem que tomar a decisão de tentar um arremesso mais rápido. Com isso, pode haver precipitação ou pode haver erro. Bom, vamos olhar um pouco dos vídeos disso. Fernando, por favor, vai me falando do vídeo. Aqui, a gente tem como intenção trabalhar os primeiros defensores em todas as possibilidades de continuidade. Se ve bien, Washington, perfeito. Que bom. Então, aqui, pressionar o ponta para não receber a bola, né, em situações de passe, em situações de cruzamento, em situações e principalmente tomar alguns cuidados, e como treinador, também propor situações onde esse ponta possa correr nas costas, possa correr para frente e voltar, ou seja, ele tem que controlar várias ações aqui desse ponta, né? Então, tentar interceptar a bola, o tempo inteiro colocando braços, nunca os braços baixos, né? O braço mais em situação de interceptar a bola. Se há um cruzamento, a tentativa de interceptar a bola, tá? Isso é sempre importante, foi o que a gente falou. Vou voltar aqui nessa ação. Veja que nesse momento que esse jogador está indo ao ataque, a gente está fazendo um 2 contra 1, que eu quero justamente que esse jogador trabalhe interceptando a bola. Mas se esse jogador está indo para fora, ele vai arremessar aqui, é muito mais fácil para o goleiro defender. E se esse jogador só dá a cobertura, esse cara pega a bola e segue. Então a gente está tirando as conexões. Nesse momento o que interessa é pressionar e não deixar o jogador receber a bola. Importante olhar essas questões de braços dos jogadores. Bom, eu vou compartilhar novamente um outro vídeo. Aqui vamos olhar algumas ações em relação aos segundos defensores. É importante que os jogadores não trabalhem de frente para o seu direto, né, que eles trabalhem de frente para a bola e de lado para o seu direto, que os braços estejam dessa forma. Então a perna em relação à bola tem que estar à frente e o braço também. Isso para fazer com que esse jogador tenha que jogar mais distante. Isso não significa que ele vai ficar nessa postura, tá? Ele fez um momento de dissuasão, e no segundo momento, onde dá a dissuasão, e a partir do momento tem que controlar o jogador, então ele vai ganhar a base normal, vai se equilibrar para jogar 1 contra 1 e controlar o seu jogador em situação de 1 contra 1. É importante tirar a situação de braço, né, e a partir daí controlar as ações de 1 contra 1. Algumas situações possíveis de interceptação de bola com o trabalho incluindo pivô. Então, por exemplo, a bola vai e volta e esse cara tem que fazer a dissuasão e depois receber e tentar interceptar a bola. E depois você pode colocar esse jogador a passar a bola tanto para o pivô quanto para o lateral. Então você coloca uma situação de 2 contra 1 e ele tem que jogar roubando a bola. Então, esse jogador não sabe para quem a bola vai, ele tem que tentar interceptar. Aqui uma situação onde existe um bloqueio, por exemplo,
e a partir daí esse jogador tem que sair do bloqueio e entrar em linha de bola, né? Então o ideal é que ele, assim que ele tem a situação de bloqueio, ou se ele faz uma desfasão, nunca voltar reto no espaço se tiver o pivô, porque ele vai estar voltando nas costas, ele tem que estar ganhando a frente do pivô. A mesma coisa aqui. Então, com isso, a gente dá maior capacidade, maior mobilidade, melhor uso dos braços em relação ao trabalho de 1 contra 1 e de 2 contra 1. Aqui um pouco de trabalho de terceiros defensores. O defensor tem que ter, esse terceiro defensor tem que ter grande capacidade de dissuadir em espaços, de enganar o atacante, né, e ao mesmo tempo de controlar o atacante. Então, aqui nesse caso do exercício, tem 2 pivôs que ficam um de cada lado com 2 colunas mais próximas, como se já fosse uma situação de definição. E esse jogador vai sair e vai trabalhar algumas brincadeiras, entre aspas, né? Ele vai, por exemplo, abrir a perna e fechar a cabeça para esse cara passar a bola entre as pernas, ele tentar interceptar a bola, não fechar as pernas como um goleiro, mas tentar usar os braços para interceptar a bola. E numa outra hora ele vai abrir o espaço da cabeça para que a bola seja passada ali e ele tentar interceptar a bola na região da cabeça. Então aqui ele está tentando cortar, interceptar uma bola, oferecendo o espaço das pernas para tentar cortar a trajetória da bola. E aqui, ao contrário, ele dá a cabeça, ele abaixa um pouco os braços e depois ele tenta controlar a bola passada por sobre a cabeça. No Brasil tem um defensor chamado Thiago Petros, que é um defensor muito bom e que consegue fazer isso muito bem. Uma outra situação é controlar aquelas ações de abertura. Então, nesse caso, a gente está simplesmente fazendo um trabalho como se o jogador abre o jogo para uma ação de 1 contra 1 em cima do terceiro. Então, ele tem que subir e controlar as ações de 1 contra 1. Ainda dentro dessa questão um pouco mais individual, olhar um pouco o desenvolvimento de ações do avançado. A tentativa dele estar um pouco mais alto e recuperar para tentar cortar a bola de lateral para lateral. Aqui, ao contrário, ele está mais baixo, fechando as costas para não tomar um ataque nas costas, de repente ele sobe para tentar interceptar. Evidentemente, também controlar as ações de desmarque do central e as ações de 1 contra 1 do central, como possibilidades necessárias para o trabalho de 1 contra 1 do avançado. Bom, e aí, evidentemente, temos que começar a juntar os grupos de trabalho, então podemos colocar um trabalho entre primeiros e segundos defensores. Então, nesse caso, colocamos um pivô aqui que está entre segundo e terceiro, para que esse jogador não trabalhe com esse na mesma linha. Então, a ideia é que haja circulação e, a partir desse momento, o controle de 1 contra 1. Evidente que ele pode se conectar com o pivô, mas a ideia é trabalhar 1 contra 1. Aqui está errado, porque esse menino saiu entre primeiro e segundo. A ideia é que ele jogue alto. Aqui temos um acampamento. Aqui mais uma situação de 2 contra 2, onde ele tem que evitar a bola chegar ao ponta. A gente vai ver que em alguns momentos eles ajustam. Aqui é uma equipe juvenil, aqui já entendeu o processo, já tirou o passe, então se a gente voltar a gente vai ver que esse jogador ataca para o exterior e tem mais dificuldade em arremessar, e o goleiro tem mais facilidade em defender a bola. Aqui uma possibilidade de interceptação, um ajuste de 2 contra 2, e agora 2 contra 2 normal. Vamos ver a circulação com o pivô entre 1 e 2. Então aqui o que falamos desse jogador circular, e o controle
A partir desse momento, o jogador não poderia mais receber a bola, né? E ele deixou receber a bola, para controlar o jogador antes. A mesma coisa do outro lado. O jogador circula, subiu e é o que controlar. Controlou, perdeu, foi ultrapassado, mas fez certo praticamente a função ofensiva. Aqui também sobe, controla. Aqui já temos a situação onde o pivô está entre 1 e 2. E aqui, com o pivô entre 1 e 2, o que posso fazer? Eu posso subir antes, se é possível, se esse jogador está muito distante, se a bola foi passada atrás, se esse jogador não é jogador de ataque em 2 contra 2, eu posso subir direto. Só que muitas vezes esse jogador pode pegar uma diagonal antes. Então, se eu subo, eu dou o 2 contra 1. Então, em alguns momentos, eu tenho que saber priorizar se eu saio ou se eu jogo 2 contra 2. Nesse momento, jogou 2 contra 2 e controlou jogando na linha da bola. A mesma coisa aqui, controle de 2 contra 2. Situações de falta a partir da circulação do ponta. Como esse jogador circulou, e aqui joga 2 contra 2. Esses 2 jogadores não podem ficar baixos, eles têm que subir e diminuir a manobra desse jogador. E aqui já fizeram isso, fizeram até antes da hora, mas fizeram, né, para controlar. E ali ajustaram muito bem o 2 contra 2. O mais importante é isso que esses 2 meninos fizeram, que é subir e diminuir o espaço de manobra do lateral. Um pouco da relação de segundos e terceiros. Então, é importante, há um momento da dissuasão para que esse jogador jogue distante, e aí há que saber que nesse momento, aqui estamos jogando na mesma linha, então esses 2 jogadores colaboram um com o outro. Então, esse jogador não vai acompanhar por cima esse daqui, vai jogar um pouco mais baixo. Se ele atacar reto e para fora é dele, se ele atacar para dentro é desse jogador. Então, aqui, controle, e aqui, perfeito, o controle de 2 contra 2. Aqui, veja que esse jogador aqui marca o pivô, mas toma um contra 1 para fora. Então, isso aqui está completamente equivocado, né, essa forma de defender. Ele deveria estar marcando agora alto, agora baixo e agora recuperando no jogador dele. Aqui um bom trabalho de 2 contra 2, para dentro e para fora. Aqui também. Aqui também. Aqui esse menino trabalhou muito bem, roubando a bola. Aqui eu queria que vocês olhassem a postura desse jogador aqui em relação ao jogo, quando a gente falou um pouco de saber como estão os braços dos jogadores e que atitude eles têm. Veja que o jogador atacou para fora, era desse jogador. Abaixa, está bem baixo, vai driblar a bola, está com a cabeça baixa e não tem nenhuma intenção de arremesso. Esse jogador aqui faz uma dissuasão, mas ele percebe que o braço está baixo, então ele volta e marca a linha da bola. Isso é bastante importante para os jogadores. E aqui muito parecido, veja que ela até se joga na bola para pegar. Agora esse menino que tinha feito um erro no início, agora ajusta bem a ação de 2 contra 2. Lutar pelo espaço da bola, nunca se posicionar atrás do pivô, lutar pela trajetória da linha da bola é bastante importante, né? Nunca se posicionar atrás do pivô, aqueles jogarem em 2 linhas, o que não era para fazer, né? Essas ações de interceptação são bem importantes e bem necessárias. Controlar o jogador para fora, veja que não tinha necessidade de fazer falta. Bem. Aqui ajustar as ações de segundo com avançado.
olhar como vai acontecer as trocas. Em algum momento, esse jogador pode fazer o cruzamento, esse jogador não ficar esperando o cruzamento, mas ele se antecipar para tentar chocar. Aqui ele se antecipou, mas ele se antecipou se colocando no lugar errado, ele teria que fechar o ponto forte do jogador. Mas essa é a atitude que tem que ter o avançado, né, de tentar se antecipar ao cruzamento e já marcar antes disso. Os meninos mais novos estavam iniciando o processo de aprender a fazer isso. Aqui ele ficou muito mais reativo. E aqui, em algum momento, tentar interceptar a bola. Né? Então, não só cortar a linha do ataque do lateral, mas também tentar buscar a linha da bola. E, evidentemente, também controlar as situações de cruzamentos sequenciais. Né? Se tem um cruzamento lá e volta a cruzar do lado contrário, estar atento às ações de 1 contra 1. Evidente que eles vão cometer alguns erros no início, né? Porque tem que se ajustar em cima disso, tem que saber controlar esse momento de situação que pode ter um cruzamento inicial de um lado e a continuidade para o lado contrário, controlar os dois e antecipar nos dois. Então, essas são ações importantes. Quando o professor perguntou sobre o controle do avançado, de ter bastante inteligência ao jogo e saber controlar bem os espaços. Após um desmarque, ele se antecipar até um pouco antes. E controlar a possibilidade de interceptar a bola em drible ou em continuidade de jogo. Bom, aqui olhar um pouco como seria a situação dos 4 jogadores do centro, levando em conta algumas ações. Há um tempo a gente usa umas estratégias de ter a bola na mão, o treinador ter a bola na mão, porque muitas vezes queremos trabalhar a defesa, a bola está na mão do central, aí vamos fazer um desdobramento. O central faz um passe, volta, outro passe, volta, vamos fazer na volta. Quando volta, demora muito tempo, trabalha muito pouco a defesa. A bola saindo da mão do treinador, ele já pede imediatamente uma ação, essa ação já é feita, a defesa já trabalha mais vezes. Então aqui, por exemplo, uma ação de desdobramento, né, o avançado setoriza o lado contrário. Então, vamos voltar aqui para olhar isso passo a passo. Houve aqui uma tabela entre esses 2 jogadores, e aqui já equilibra uma ação de 2 contra 2. Aqui está vendo o desdobramento do central, mas o lado contrário não tem a bola. Então, o lado contrário está mais alto para poder interceptar a bola. Mas assim que esse jogador está entrando no espaço, esse jogador já recupera e o avançado já vai do lado contrário. Veja que todos os jogadores já estão buscando a bola. Aqui é a mesma coisa, uma tabela, um desdobramento. Aqui um desdobramento reto. Veja que inicialmente esse jogador jogou nesse espaço, e se ele quer jogar nesse espaço, esse jogador aqui não tinha que ter ido lá. O jogo era de 2 contra 2 entre o terceiro e o segundo, e ele perde o central. Aqui, uma situação onde a bola já sai da mão do treinador e já está posicionado, como se já tivesse acontecido um desdobramento. Então, o treinador pode pedir para jogar 2 contra 2 aqui, pode pedir para esse jogador vir sem bola e receber a bola aqui, jogar 2 contra 2 aqui, ou pode vir sem bola e receber a bola e vir atacar desse lado. Então, de uma certa forma, você vai fracionando um pouco o trabalho de 2 contra 2. Então, aqui fizemos um bom trabalho de 2 contra 2 aqui, e esse jogador não permitiu que o lateral se conectasse com o outro. Jogou 2 contra 2, lado contrário perdeu, o central perdeu, não podia ter perdido, o avançado perdeu. Aqui outra situação de desdobramento, e a setorização e acompanhamento de 2 contra 2 embaixo. Aqui, mais uma vez, situação de desdobramento e uma boa interceptação do avançado. Situações de falta. A falta está aqui no meio, então imediatamente esse jogador não pode nem ficar aqui nem descer. Então o que ele faz? Ele vai setorizar um dos lados e a partir daí controla-se o jogo de 2 contra 2. E ele não pode permitir que o central pegue a bola. Então está do lado contrário, o avançado agora,
o 2 contra 2 aqui controlar, inclusive, situações onde o jogador entra aqui, e esse jogador pode também entrar em um dos lados para que haja o controle maior de 1 contra 1 em relação ao jogador da bola. Situações de cruzamento, tentar se antecipar aos cruzamentos, isso é uma coisa importante. Esse tipo de falta não é necessária, porque a partir do momento que o jogador virou de costas, bateu a bola, não precisa mais fazer a falta. Aqui um erro de 2 contra 2. Aqui um desdobramento e um reposicionamento. Ele setorizou e não deixou jogar. Aqui ele tinha que ter antecipado o cruzamento ainda. Aqui cruzamento sequencial, poderia ter antecipado. Aqui dá para perceber muito bem a possibilidade de querer roubar a bola. Vamos voltar um pouco essa bola. A partir do momento que houve a troca de postos, já houve a ocupação aqui. Esse jogador está marcando o pivô e esse jogador já está se antecipando na linha de bola. No 5-1 normal, esse jogador ficaria aqui e esse terceiro estaria aqui para dar cobertura aqui. Então a gente está invertendo. Portanto, esse espaço exterior que tem no 5-1 tradicional, aqui não tem. Então, de uma certa forma, é isso. E esse jogador subiu para tentar roubar a bola. A partir do momento que ele vai para dentro, imediatamente ele desce e ajusta o 2 contra 2. Aqui foi muito bom, e o que foi muito ruim é que, no final da continuidade do jogo aqui, o avançado perdeu o jogador dele, o segundo veio muito para dentro. Aqui, boa ação de cruzamento. Esse é um cruzamento que é ruim, que tem que ter uma boa comunicação. 2 contra 2, 2 contra 2, linha da bola. Esse jogador ainda estava muito atrás. Aqui, uma boa capacidade do avançado em fechar ponto forte, oferecer ponto fraco e tentar interceptar a bola depois do drible. Isso é uma das coisas importantes para ter. Aquela situação de cruzamento, de central com o pivô. Aqui vimos a setorização está acompanhando o central e já vem direto no lateral. Esse jogador já marca aqui e a partir daí esse jogador acaba tendo que se precipitar para uma situação de arremesso. De novo, acompanhou, já tirou a situação de chute e ajustou 2 contra 2. Entramos em linha de bola. Aqui, inclusive, pressionou o passe. A partir do momento que não conseguiu, já retorna a pegar o lado contrário e já está voltando ao pivô. Situações de abertura, esse jogador vai se posicionar entre 1 e 2, esse pivô vai se posicionar para fora, e a ideia é atacar 1 contra 1 esse jogador para que controlar bem. E o que a gente falou aqui, depois de uma situação de abertura, há uma reorganização da equipe, e é importante olhar a outra bola. Nesse momento, esse jogador está setorizado aqui, e como esse jogador não foi para o exterior, jogou em 2 contra 2. Então, aí esse jogador tenta o apoio e não consegue, e a partir do momento que ele pinga a bola, que ele quica a bola no chão, esse jogador aqui então acompanha e tira a possibilidade de passar a bola. Veja que ele trabalhou com o outro braço para interceptar a bola. Bom, e por último, vou olhar um pouco esse trabalho de dissuasão, e depois as construções que vão levar dos meninos até um pouco da equipe adulta. A ideia é deixar os atacantes mais distantes, buscar a bola sempre que possível. Alguns exercícios de passar a bola ao central e o central passar a bola ao pivô e tentar interceptar. O mais importante é a colocação dos braços, deixar os braços sempre em situação de grande angulação, de buscar a bola o tempo inteiro, né? Não estar só se preocupando com o atacante direto, mas de buscar a interceptação das bolas. Aqui ele foi para fora, que a gente falou, esse jogador está indo para fora, mas ele não tem nenhuma possibilidade de fazer o arremesso, ele não está mostrando ser agressivo.
E muitas vezes o jogador faz a falta, mas abre esse espaço nas costas para um passe ao pivô. Então, o que interessa é, nesse momento, se o jogador não tem perigo, não está mostrando perigo, você marca a linha da bola. Veja que ele rouba a bola facilmente, porque a mão não estava mostrando que ele queria ir para o ataque. Aqui um pouco dos ajustes de usar a diagonal para dentro e para fora. Essa é uma ação bastante importante. A gente depois vai ver que no jogo de adulto a gente faz igual. Aqui as ações de antecipação do avançado, né, dele se antecipar os cruzamentos, tentar chocar. Aqui o que falamos de 4 contra 4, de oferecer espaço, pior espaço e tirar a bola. Aqui um jogo de Jogos Olímpicos, por exemplo, Brasil e Polônia, mas esse jogador pode jogar tão alto aqui? Não. A ideia é que esse jogador jogue mais ou menos nessa região. Por quê? Porque ele faz parte desta linha de defesa e ele tem que se comunicar com essa linha. Ah, mas por que ele estava alto? Porque ninguém estava fazendo nada para usar essa linha. Então, evidente, se tem um pivô aqui, modifica. Se tem uma circulação de um ponto aqui, modifica. Mas se não tem ninguém ali, ele continua alto. Então, de uma certa forma, olha, eles estão jogando os jogadores. Né? O central está antes do meio do campo, o lateral está bem distante. Né? Então, as possibilidades de jogo diminuem. Né? Aqui um 2 contra 2, com diagonal para dentro. Veja que o avançado não permitiu jogar nas costas, então já recuperou o espaço. Não pode permitir que esse cara vá buscar o lado contrário. Aqui um jogo de 2 contra 2, com mudança de trajetória 2 contra 2. O avançado recupera e, evidentemente, se há necessidade de choque. Aqui mesmo jogando em superioridade numérica, tá? Pressionamos mais alto aqui e mais alto aqui, pouca possibilidade de receber a bola. Os apoios não são apoios que podem fazer esse cara pegar a bola em movimento e, de uma certa forma, esse cara tem que precipitar um pouco o arremesso. Aqui uma coisa interessante que é um pouco dessa filosofia que ficou um pouco do modelo de jogo, né? Aqui temos um pivô de 2,15 m, temos um defensor que está nas costas, então ele sabe que essa bola vai, ele se antecipa e vai buscar a bola. Então esses movimentos de antecipação são importantes. E aqui, por exemplo, um espaço de mundial, né, a equipe jogando em 2019, algumas situações de jogo. Falamos que esse jogador não podia permitir que ninguém jogasse nas suas costas, ele recupera, né, e o jogador passa por dentro da área. Aqui um desdobramento e a antecipação desse jogador, né, para sofrer uma falta de ataque. Aqui um cruzamento entre lateral e central, e esse jogador controlar, e o outro jogar com os braços o tempo inteiro, então não deixar os braços baixos. Lembra que falamos sobre a defesa antecipativa e uma defesa adaptativa. Teoricamente, esse avançado tem que jogar no centro, marcando o central, né? Mas houve uma troca aqui, porque provavelmente esse jogador queria propor uma ação de 2 contra 2 e de 1 contra 1 em cima desse jogador. Então o avançado acompanhou o central. Essa é uma informação lógica? Não. Mas se o avançado tomou essa decisão, imediatamente a defesa tem que se adaptar. Então, agora se organizou 4 contra 4 lado contrário. Tá? E aqui temos um 2 contra 2, esse jogador marcando um pouco a linha da bola, e esse jogador jogando 2 contra 2. Como ele não pode jogar nas costas, já recuperou depois do cruzamento, tá? Já forçou o jogador a bater bola novamente. Veja que esse jogador está marcando aqui, mas está em dissuasão nesse espaço, ele não está setorizado aqui. Então ele fica num espaço onde ele atrapalha a linha da bola. Um jogador inteligente para fazer essa ação de avançado. Aqui uma outra coisa interessante, esse jogador que entra com a bola, ele é obrigado a pingar a bola no chão, e a partir daí ele não tem pontos de cruzamento. Tá? Então com isso a gente consegue interceptar a bola. Aqui uma coisa importante que é lembrar não só os conceitos que a gente tem da defesa, mas lembrar algumas orientações que os jogadores têm que aprender. Né? Então, esse jogador está em dissuasão, olha onde está o central. Esse jogador está numa dissuasão, mas não está numa dissuasão tão alta, tá mais ou menos na linha pontilhada, na linha tracejada. Esse jogador aqui, por estar sofrendo uma dissuasão desse jogador, pegou a bola mais atrás e se viu obrigado a bater a bola. Nesse momento que ele bate a bola, olha onde está o pé desse jogador. Está na direção da linha lateral. Olha onde está a cabeça desse jogador. Ele se coloca numa linha de passe aqui, então ele não confia.
Mas esse cara aqui ofereceu um falso espaço de passar a bola. E aí a interceptação. Vou voltar essa bola aqui, que eu acho que é bem emblemática. Se a gente for olhar um pouquinho o trabalho que estavam fazendo com os meninos, que eram meninos no acampamento, tá jogando 2 contra 2, esse cara vai atacar reto. Se ele atacar diagonal, esse cara tem que ganhar a linha da bola. Temos um pivô aqui de mais de 2 metros de altura. Se ele ficar atrás, ele vai sofrer o gol. Então ele está lutando para ganhar o espaço da frente e consegue. Aqui teve um desdobramento e uma recuperação. Então o avançado continuou no centro. Aqui um bom controle, uma dissuasão de espaço fechando para não tomar as costas. Esse cara é obrigado a bater bola. Nesse momento ele já podia subir. E esse jogador acabou passando a bola lá do contrário. Acho que essa é uma ação bastante interessante para a gente olhar um pouco. Esse jogador fez um desdobramento. Teoricamente, esse jogador teria que setorizar aqui. Então, ele já está setorizado. Quando ele faz essa dissuasão, esse jogador não tem apoio à ponta. Não tem apoio ao lado contrário, para um ponta e tal. Aqui temos 2 pivôs sem uma conexão. Então, ele se vê obrigado a bater bola. Quando ele bate a bola, esse jogador aqui já viu que ele bateu a bola. Então ele vai fazer mais uma dissuasão falando assim, olha, eu tenho esse espaço das costas para você jogar. E eu fecho o espaço das costas e roubo a bola. Então é mais uma capacidade do avançado. Veja que o pivô está para fora. Então numa defesa 5-1 mais tradicional, esse jogador estaria mais aqui. Como o pivô está para fora, olha, ele está o terceiro em dissuasão mais alta. Estamos jogando 5-1. E eles vão se adaptando também em função do espaço. Aqui uma coisa importante que houve um cruzamento e, consequentemente, uma ação de desdobramento, mas esse cara driblou a bola. Então, quando ele driblou a bola, esse jogador perseguiu esse. Numa ação normal de um jogo, se esse jogador vai para fora, por exemplo, e tenta atacar entre 1 e 2, esse primeiro fecha e sobra o espaço do ponto. O que acontece aqui? Quando ele bate a bola, o primeiro já vai buscar a bola. Então, o jogador que tem a posse da bola, se não fosse a questão da falta, ele teria dado 4 passos. Mais um desdobramento, sendo ao lado contrário, uma ação de 2 contra 2, bem feita no terceiro defensor. Bom, de uma certa forma, eram essas coisas que eu queria passar para vocês. Antes de mais nada, muito obrigado. Se alguém tiver alguma outra questão, quiser entrar em contato, pode entrar, pode mandar um e-mail e podemos conversar um pouco mais agora, Fernando, sobre questões de preguntas, ¿no? Pues sí, Washington, muchas gracias por la ponencia. Vamos a iniciar el último bloque de preguntas. Y la primera es, según tu criterio, ¿en qué circunstancias del juego es más factible utilizar una defensa 5-1? Bom, eu acho que, antes de mais nada, os treinadores têm que pensar um pouco nas características que ele quer ter para a defesa dele. Se o 5-1 vai fazer parte de um projeto que ele tem, ou se o 5-1 vai ser só uma coisa emergencial. Não? Se você joga com uma defesa antecipativa, por exemplo, você pode jogar 6-0 e não precisar trocar a defesa porque ela está antecipativa. Mas um 6-0 pode permitir que o central organize mais o jogo. O central tem um pouco mais de liberdade para fazer construções no jogo. Então esse 5-1 pode modificar essa construção e pode fazer com que o central tenha menos liberdade, pouca possibilidade de jogar com tanta articulação, ter que jogar mais distante. Então você, de uma certa forma, com o 5-1, você vai dar muito mais dificuldade para uma vantagem que o ataque tinha, que era de uma boa construção a partir do central. O 5-1 ele pode ser usado bastante em situações onde esse jogo de 2 contra 2 possa ser um pouco de maior profundidade, dificultar as ações de laterais que
que de repente numa situação de 6-0 possa estar tendo mais dificuldade e menos choque, menos possibilidade de interceptar bolas ou interceptar jogadores. Eu penso que o 5-1, se você tem como uma defesa sua, você vai usar sempre. Não? Se você tem o 5-1 como uma segunda defesa, talvez você vá pensar nesses momentos. Se aquela situação de circulação está te atrapalhando, se aquela situação de desdobramento está te atrapalhando, e com o 5-1 pode dificultar a ação do ataque. Então, talvez você vá usar o 5-1 para dar dificuldades. O jogo é um pouco sempre uma coisa entre um treinador e outro, entre um jogador e outro, entre o goleiro e o atacante. Então, você tem que estar sempre olhando o que está propondo. Dependendo da proposta do jogo, dependendo do tipo de adversário que você tem, se aquele é um adversário que tem jogadores de muita velocidade, muita habilidade e muita ultrapassagem, você jogar 5-1, você vai aumentar um pouco esses espaços. Então, pode ser que eles tenham mais vantagens em jogar contra um 5-1. Se você tem um adversário que tem jogadores mais fortes, com potência de arremesso de média e longa distância, e você pode dificultar isso com 5-1, então talvez você utilizar dessa forma. Perfecto, Washington. Otra pregunta. Para usted, ¿cuáles son las principales diferencias entre la defensa 5-1 y la 3-2-1? Eu acho que existe sempre uma confusão muito grande entre essas colocações de sistema, não? Primeiro que, se a gente pegar hoje a Croácia, a gente vai olhar a Croácia como um dos últimos integrantes aí de um 3-2-1 que parece um 5-1. Primeira coisa, quando jogamos uma situação de 5-1, esse avançado pode ter alguns critérios. Como a gente falou que tem vários tipos de 5-1, a gente teria que ver qual 5-1 que é a da pergunta. Mas vamos levar em conta um 5-1 que, de repente, quando tem um desdobramento, o avançado sai do centro e setoriza. Num 3-2-1, esse avançado não vai setorizar, ele vai ficar no centro, vai ficar sempre preocupado em relação às bolas que vão aos pivôs do lado contrário e sempre fechar a trajetória diagonal para dentro. Os apoios com o segundo e o terceiro muitas vezes acontecem mais quando o pivô vai para fora, exterior, fica entre 1 e 2, mas quando fica mais para dentro, joga em duas linhas. Então, o segundo está sempre um pouco mais alto, responsável pelo lateral, e o pivô sempre responsável pelo terceiro. De uma certa forma, essas seriam as linhas mais claras para olhar as diferenças das defesas. Washington, otra pregunta. ¿Establece usted algún tiempo límite para rotar a su avanzado durante un partido? Es decir, si le ve que el rendimiento físico se cae, si le ve que está cansado, ¿cada cuánto tiempo rota? ¿Es por percepción suya? Hoje em dia, acho que a gente tem que responder isso parte a parte. Você está jogando um campeonato escolar e que o tempo de jogo é menor, e os seus jogadores, você tem um número menor de jogadores, seus jogadores suportam jogar o jogo inteiro, a dinâmica e a intensidade do jogo são menores, eles conseguem jogar o jogo inteiro, não? Pegamos um jogo de infantil, de cadete, o jogo, você ainda tem jogadores, você só tem um avançado na sua equipe, ele tem que jogar o tempo inteiro como avançado, não tem muito jeito. Vamos pensar no alto rendimento. No alto rendimento hoje, está muito claro que você precisa ter uma rotação extremamente adequada, proposta, para que você tenha os jogadores frescos e eles suportem jogar até o final do jogo. Então, você vai ter que ter alguns comportamentos dentro da sua equipe, depende do adversário, depende do seu plano de jogo, mas, por exemplo, um ponta vai jogar cada tempo, um ponta vai jogar 15 minutos cada um, porque se o jogo é de muita transição, muita correria, muito jogo de circulação, esse ponta não vai suportar jogar dessa forma. Então, você, a cada 15 minutos você tem que substituir, ou a cada tempo você substitui. O avançado, se ele é um ponta avançado, você com certeza vai dar um nível de desgaste muito alto para ele. Então, se você pode, você deve, então, rotacionar isso de maneira muito equilibrada.
Tem um estudo sobre as rotações do europeu, e a gente vai olhar que a Espanha chega na final com os jogadores com tempo de jogo muito mais equilibrados que todas as outras equipes. Algumas equipes com um jogador que jogou 6 horas, o outro jogou 7 horas, e a Espanha jogou todo mundo ali 3 horas e 20, sabe? Todo mundo jogou equilibradamente. Então, cada vez mais, se possível, você tem que tentar organizar uma rotação adequada dos seus jogadores. Você pode estabelecer por tempo, inicialmente, 15 minutos cada um e tal, mas se o jogo dá uma demanda de intensidade tão grande e fazer gol com circulação está sendo importante, você está fazendo gols o tempo inteiro em todos os ataques com circulação, então esse avançado joga com toda a intensidade defensiva, sai ao contra-ataque, trabalha com circulação, aí talvez você vai ter que trocar antes, vai depender sempre da percepção que você tem com ele e com o adversário e com o modelo de jogo que você tem para aquele momento. Perfecto, Washington. En la salida al contraataque, cuando tú has dirigido a Brasil, ¿qué instrucciones dabas a tus jugadores en la salida al contraataque? Sim, normalmente no Brasil a gente teve 2 tipos de avançados. Teve pontas esquerdas, que eram avançados, especialistas, e contra algumas equipes que jogamos no Mundial, contra a França, por exemplo, contra a Islândia, a gente teve o Thiago, que é um jogador avançado, base, central, defensor, mas ele jogou como avançado, mudando o sistema um pouco. Então, nesse momento, contra esses adversários, quando havia, por exemplo, um desdobramento, havia recuperação para 6-0, a gente modificou o sistema. Então, no caso do Thiago, ele saía ao contra-ataque e fazia a função de pivô, no caso dos pontas especialistas, saíam direto à ponta, porque era a posição deles de jogo. Otra pregunta, ante un ataque 7 para 6, ¿cómo es la respuesta que usted trabaja con sus equipos o con su selección? Primeiro, acho que olhar um pouco a história do 7 contra 6. O 7 contra 6 começa com uma história equivocada, acredito eu, porque jogamos um qualificatório para os Jogos Olímpicos sem a regra do 7º jogador, e nos Jogos Olímpicos podia jogar. Então, ao meu modo de ver, não devia ter sido feito nos Jogos Olímpicos, e sim posterior. Naquele momento dos Jogos Olímpicos de 2016, as equipes estavam se adaptando a tudo isso. Então começa, por exemplo, uma possibilidade de todo mundo jogar 6-0. Então isso foi um ponto negativo da entrada dessa regra, porque de uma certa forma você estabelece que uma Coreia que joga 3-3 como característica tem que jogar 6-0. Um Brasil que tinha um 5-1 mais antecipativo, mais avançado, tinha que jogar 6-0. Então você deixou o jogo bastante hermético, todo mundo jogando muito igual. Isso não foi bom. Mas isso foi inicialmente. Depois a gente começa a jogar e percebe que você consegue fazer coisas. Então os primeiros defensores já começam, quando a bola está vindo do lado contrário, a fazer dissuasão no lateral, para deixar esse lateral um pouco mais para fora e dar insegurança no passe. Depois disso, depende de onde estavam colocados os pivôs. Então, inicialmente, começaram a colocar os pivôs entre 1 e 2 dos dois lados, ou entre 2 e 3 e 1 e 2. Então, quando estava em 2 e 3 e 1 e 2, você deixa um terceiro livre, ou se ele está entre os dois, entre o primeiro e o segundo, você deixa os 2 terceiros livres. Então, você tinha a possibilidade de fazer dissuasões. Então, a primeira linha tinha dificuldade. E aí, quando começa a colocar os pivôs entre segundo e terceiro, ou entre primeiro e segundo com ações efetivas, você começa a ter a possibilidade de pensar num avançado, né? E esse avançado, evidentemente, que não vai ser dentro desse contexto de uma defesa tão aberta e tão antecipativa. Ele vai ser esse avançado mais ou menos igual o que a gente falou da Croácia, que é um avançado que normalmente tem que ter uma envergadura maior, não pode ser um avançado de mobilidade, até pode, mas é preferível que não. Um jogador que não saia tanto. Essa bola vai chegar ao central, ele não vai ser um cara de desequilíbrio, então os desequilíbrios vão estar sempre mais nas laterais, e aí esse cara ser responsável pelas trajetórias para dentro e pelas trajetórias de passe ao pivô do lado contrário. Então hoje a gente já começa a ver muito mais o jogo de uma defesa diferenciada, não só mais 6-0, com muito mais dissuasão, com 6-0 buscando ímpar,
Então, hoje, o 6-0, o 6 contra 7 já está mais adaptado e com novas propostas. Então, dentro do trabalho que a gente usou, por exemplo, contra o Brasil, no Brasil, na Olimpíada, a gente sabia que quem ia jogar bastante 7 contra 6 seria o time da Croácia. E aí você tem 2 pontas excepcionais, que se a bola chega ao ponta, era bem possível sair gol. Você tinha um central excepcional, que joga muito bem, que tem uma capacidade de arremesso muito grande, e a proposta deles era colocar os 2 pivôs entre segundos e terceiros, para que num determinado momento você quebrasse o centro, para que esse central pudesse arremessar ali livre. E com grande capacidade de passar a bola aos pivôs. Ou seja, você está morto, você vai perder o jogo, porque todo mundo tem grande capacidade de jogo. Então, a proposta foi que os nossos primeiros defensores teriam que se responsabilizar muito em não deixar os pontos receberem a bola, e que a única oferta que a gente oferecer de espaço seria para fora, para os laterais. E eles usaram pouco. Então, eles continuaram jogando para dentro, buscando os pivôs, e a gente teve uma parcial de 7-1 no jogo, porque eles começaram a jogar o tempo inteiro 7 contra 6 e tiveram dificuldade. Então, acho que depende um pouco de quem você enfrenta, né, para saber qual proposta defensiva você pode criar para aquela equipe. Washington, y la última ya para cerrar, según tu experiencia, ¿a qué edades de formación se debe empezar a enseñar la defensa 5-1? Dentro das experiências que a gente, aqui no Brasil, nos últimos anos fizemos campos, fizemos acampamentos, selecionando jogadores do país inteiro e a partir dali estabelecendo um modelo de jogo. Então, na categoria de 13 e 14 anos, a gente está trabalhando com uma defesa individual que desce a 3-3, que vai para 5-1. Então, mais ou menos 13 e 14 anos, a gente já começa a fazer essa transição de jogo de defesa mais individualizada para setor e para 2 linhas 3-3, depois 2 linhas 5-1. E tem sido bastante gratificante, porque a gente viu respostas muito boas dos meninos, com um trabalho de antecipação muito bom. Infelizmente, no Brasil, temos problemas econômicos e que esse último ano não conseguimos fazer os campos, e com isso a gente perde bastante, mas foram momentos de bastante crescimento para todos. Bueno, Washington, pues por mi parte, nada más que darte las gracias por tu predisposición desde el principio, cuando te comenté la idea. La verdad es que la charla ha sido de mucho aporte, y simplemente darte las gracias personales y las gracias en nombre de la Federación por esta ponencia. Eu que agradeço, espero ter atendido os treinadores de alguma forma. É sempre um prazer estar falando, e oxalá a gente saia dessa situação e vá para a quadra, vá para o campo, aplicar essas coisas, que é o que mais todo mundo deseja, não? Tudo de bom para vocês, muito cuidado aí, sucesso. Pues muchas gracias, y a los demás nos vemos mañana a las 10 de la mañana aquí con la charla La utilización del cruce como un medio táctico para atacar defensas cerradas, a cargo del profesor Juan José González. Un saludo a todos y nos vemos mañana a las 10.